Amém, Senhor. A Ti, bom Pai, o nosso louvor, mas sobretudo, Senhor, o nosso reconhecimento, porque Tu te fazes maravilhosamente presente entre nós e é ao Teu nome, Senhor, que nós queremos louvar e honrar. E também, Senhor, pedir-te que possas falar-nos ao coração, de maneira que a Tua vontade possa ser transformadora na nossa vida. Te agradecemos e te pedimos humildemente isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que se encontram no nosso meio e também aqueles que nos assistem pela internet, amigos e irmãos também na fé. E agora, para dar início ao culto, vamos iniciar com o hino que está fixado, número 278, 278. Peço agora a todos os que puderem, vou-te se ajoelharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, nosso bom Deus, por não precisarmos de fazer nada, Senhor, para nos achegarmos a Ti. Vem, Senhor, nos lembrar isto, Senhor, e nos confirmar esta ideia no nosso coração. Não precisamos, Senhor, de ser perfeitos para depois nos entregarmos a Ti. Tu nos aceitas, Senhor, tal qual estamos. Vem, Senhor, nos continuar a encher, Senhor, da Tua paz, da Tua confiança, Senhor. E vem, Senhor, ser com que cada um de nós possa ser fiel a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar louvando ao nosso Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas, começando pelas crianças. Vamos orar. Querido Pai, que habitas na altura dos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de sábado que nos concedes, Senhor. Nesta hora nós pedimos que tu possas abençoar, Senhor, estes dízimos, estas ofertas, que possa contribuir para o avanço da tua obra, Senhor, tanto aqui nesta ilha como também no resto do mundo. Tu possas abençoar cada doador nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Olá, crianças! Hoje vou-vos contar a história de Daniel. Tá bem? Pronto. Era uma vez um rei chamado Dario. E o rei Dario tinha 3 presidentes
presidentes. E no meio desses 3 presidentes havia Daniel. E o Daniel era o preferido do rei e por isso os outros, quando souberam, ficaram com inveja e tentaram se livrar de Daniel. E eles teve um plano que depois eles sabiam que o Daniel orava 3 vezes ao dia e depois tiveram um plano. Foram dizer ao rei: Rei, quem orar a outros deuses e a outras coisas sem ser a ti será jogado na cova dos leões. E depois o rei assinou com o seu cotovelo e com o seu dedo, com o seu anel, o selo. E depois ele foi dizer logo ao Daniel, mas Daniel continuava a orar 3 vezes ao dia. E depois eles foram logo contar ao rei que Daniel tinha orado a outro Deus, a Deus. E depois o rei ficou muito triste e tentou pensar num plano, mas a noite toda, mas como a palavra de rei não volta atrás, é assim. Mas depois, ele logo de manhãzinha, eu para a casa dos leões, não é? Depois, logo de manhãzinha, ele foi logo. E foi muito depressa para a cova dos leões. E ele disse: Daniel, o teu Deus vivo salvou-te. E Daniel disse: sim. Quando os leões iam me atacar, ele fechou a boca dos leões. Estou de carne e ossos, nada partido. E depois o rei tirou Daniel da cova dos leões e as famílias dos maus e os maus foram jogados na cova dos leões. E pim pim pim, a história chegou ao fim. Crianças, não se esqueçam, Jesus está sempre conosco nos momentos difíceis. É sempre com muita alegria que eu volto à Igreja da Madeira. Eu faço o possível por vir cá todos os anos, pelo menos uma vez por ano. E é sempre para mim uma grande alegria encontrar os irmãos do nosso tempo e ver que temos tantos jovens, tantas crianças e que a Igreja continua muito viva e muito dedicada. Eu quero também trazer um pouco uma mensagem muito curta das nossas igrejas nos Estados Unidos e, aliás, através do mundo. Eu quero lembrar aos nossos irmãos, e alguns de vocês estão muito cientes disso, que a nossa igreja não é só esta igrejinha aqui da Madeira, que ao mesmo tempo agora de 20 a 30 milhões de pessoas estão reunidas para louvar o Senhor. Que a nossa igreja, por exemplo, uma coisa que a mim me fascina e dou graças a Deus, é porque nós já temos mais de 30 redes
mundiais, 24 horas por dia, pregando o Evangelho. E muitos de nós não temos essa ideia. E é, portanto, procurar na internet, porque todas elas estão lá, não é? Portanto, nós somos uma família de Deus, que é da qual lhe dou muitas graças de fazer parte. Eu prometi cantar e esta noite, ontem à noite, fiquei rouca. Portanto, não me interessa. Mas eu gosto muito deste hino, porque é um hino de esperança e que é a razão de ser da nossa fé. Porque ele vive, porque Jesus vive. E eu vou cantar duas em inglês, portanto, os irmãos que não entendem inglês bem, a maior parte entende, podem ver no número 70. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar da sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. And then one day I'll cross the river, I'll fight my final war with pain. And then when death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quero convidar-vos para mais um breve momento de oração. Querido Deus, agora que estamos prestes a abrir a Tua Palavra para ouvirmos e para recebermos diretamente de Ti, do Teu coração e da Tua mente, a mensagem que tens para nós neste primeiro sábado do ano,
Nós queremos pedir-te, Senhor, que o teu Espírito nos fale ao coração e que, se alguma circunstância nos impede de, neste instante, estarmos completamente concentrados em ti, por alguma dor, por algum sofrimento, por algum problema que nos aflige, ó Senhor, te peço, não porque mereça, mas é no nome de Jesus Cristo que eu rogo, Senhor, que possas tirar do nosso coração este mal-estar, de maneira que somente o teu Espírito possa ser ouvido na nossa mente e no nosso coração. Humildemente te pedimos isto, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Verdadeiramente, porque Ele vive, nós estamos aqui. E podemos iniciar mais um ano, mais uma volta em torno do Sol. Eu gostaria também de, neste instante, dar as boas-vindas àqueles nossos amigos que nos assistem pela internet, dizendo-lhes que, de uma forma muito especial, Deus tem planos muito claros para a sua vida neste ano. Talvez para si e para alguns daqueles que aqui estamos, o ano de 2016 seja um ano de grandes incertezas. Mas acreditem, meus amigos, acredite, meu amigo, você que está aí, atrás da tela do seu computador, que Deus tem planos bonitos demais para a sua vida. E Ele quer que você, neste primeiro sábado do ano, possa ouvir a sua voz, o recado que o Senhor tem para si. Por isso eu gostaria de convidar a todos que abríssemos a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, e nós vamos ler no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Ali está a história de um momento muito forte de adoração que o jovem rei Salomão apresentou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 3, do verso 4 em diante. E nós vamos ler assim aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. E diz: E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, e em sonhos disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande benevolência usaste tu para com o teu servo Davi, meu pai. E como também ele andou contigo em verdade e em justiça e retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda um menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio deste povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. A razão pela qual Salomão ofereceu este sacrifício devia-se ao fato de que, na generosidade do coração do jovem rei, havia uma grande disponibilidade para entregar ao Senhor todo o ser, tudo aquilo
que ele era. E recordem, por exemplo, os irmãos veem que no verso 4 nos diz que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor no alto de Gibeon. É verdade que Israel, naquela altura, ainda não era a nação próspera e rica que haveria de ser durante o reinado de Salomão. Mas o que é certo é que este homem, que estava a iniciar humildemente o seu reinado, decide que, apesar da sua nação não ser uma nação rica e poderosa, ele haveria de oferecer, de forma generosa ao Senhor, 1000 holocaustos. Sabem, isto ensina-nos uma coisa muito interessante, é que a prosperidade não está relacionada com a quantidade de recursos que temos, mas com a liberalidade que existe dentro do nosso coração. Eu gostaria que nós pudéssemos ir ao texto de Malaquias, capítulo 4, ao finalzinho do Antigo Testamento, ao capítulo 3, Malaquias capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 8, apenas a título de ampliarmos um pouquinho esta ideia relacionada com a generosidade de Salomão. Malaquias capítulo 3, verso 8, diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus responde nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, pois, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha ainda maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabem, meus irmãos, a Bíblia não nos está a ensinar aqui, neste texto, que a liberalidade ao Senhor é como se fosse um fundo de investimento de retorno garantido. Não. O que a Bíblia está a dizer aqui é justamente o contrário. É que a mesquinhez e o egoísmo são a causa da penúria e da pobreza do povo de Deus. Deus não nos está a incentivar a que façamos com Ele uma troca egoísta, dando a Deus algo na esperança de receber muito mais. O que, na verdade, Deus está a querer nos ensinar aqui é a seguinte verdade: quanto mais egoístas somos, menos proveito temos daquilo que subtraímos às nossas responsabilidades ao Senhor. Por isso, o exemplo de Salomão é um exemplo interessante, porque nos mostra que ele mesmo, sem qualquer expectativa daquilo que Deus lhe fosse dar, oferece liberalmente ao Senhor. É o apelo que Deus nos faz também nesta manhã. Deus nos sugere que possamos ser liberais na nossa responsabilidade, na nossa generosidade para com a sua causa. Fechamos o parênteses por aqui e continuamos novamente nesta que é uma experiência fabulosa de Salomão no pedido que ele faz a Deus nesta visão. Salomão era alguém que tinha uma clara consciência da sua origem. Na verdade, o pedido de Salomão por ter um coração entendido residia no fato de que ele tinha a consciência das suas origens. Ele sabia que o seu pai tinha enfrentado, durante todo o seu reinado, uma forte oposição dentro do seu reinado. Intrigas, conspirações, até mesmo uma revolta que foi liderada pelo seu próprio filho Absalão. Davi, ou melhor, Salomão, também tinha consciência da sua própria origem pessoal, que as condições do seu nascimento tinham sido bastante desfavoráveis. Na verdade, a sua mãe tinha sido alvo do mais escandaloso de todos os episódios moralmente reprováveis da vida do rei Salomão. Salomão bem poderia dizer, como seu pai, as palavras que encontramos no Salmo 51, quando ele disse: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E é justamente em consciência e tendo como pano de fundo todas estas questões que Salomão pede a Deus: Senhor, dá-me um coração entendido. Talvez neste ano esta seria uma oração muito adequada que cada um de nós poderia fazer
para o início de um novo período de 12 meses. Para os hebreus, que têm uma cultura diferente da nossa, uma cultura de origem greco-romana, em que entendemos que existe uma separação entre mente e coração, razão e emoções, os hebreus entendem que o coração é a sede de tudo aquilo que tem a ver com as atividades mentais. Para eles, na realidade, o raciocínio puramente lógico e a emotividade, com todos os seus fatores aleatórios relacionados com os sentimentos e as emoções, fazem parte de um todo. Estão sediados justamente, de acordo com a mentalidade hebraica, no coração. Na verdade, o coração, para o hebreu, era a sede deste todo complexo e único que é, na realidade, o ser humano. Por isso, pedir um coração entendido ao Senhor implica em algo muito mais complicado do que nós possamos imaginar. E há algum tempo atrás alguém disse: cuidado com aquilo que desejas. Será que nós efetivamente desejamos um coração entendido? Alguns de nós talvez tenhamos as seguintes expectativas em relação a este pedido. Por exemplo, talvez os meninos que estão em idade escolar, ao pedirem um coração entendido, talvez eles gostariam de saber fazer melhor as contas, de acertar mais facilmente nos ditados, dando menos erros, enfim, terem mais sucesso académico. Talvez os mais crescidinhos gostariam de poder aprender melhor matemáticas, as físicas, as químicas, estas matérias que por vezes são a grande dor de cabeça para muitos estudantes. Para outros, talvez, ter um coração entendido implicaria em acertar mais vezes nas escolhas que fizessem ao longo deste ano, tendo assim uma margem de erro muito menor. Para outros poderia ser, quem sabe, evitar problemas ou ser capaz de encontrar soluções criativas para as suas dificuldades. Quem sabe outros imaginassem que ter um coração mais entendido poderia ser desenvolver uma eficiente capacidade de persuasão e de argumentação, adquirir uma profundidade intelectual capaz de resolver qualquer enigma ou obter um nível superior de aprimoramento das suas capacidades e habilidades. Mas a verdadeira pergunta que deve permanecer para nós hoje é: ao pedirmos a Deus um coração entendido, o que é que o Senhor está disponível para nos dar? O que é que o Senhor está disponível para lhe dar? A si e a mim. Eu gostaria de convidar, meu querido irmão, a abrirmos a Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, e vamos ler o verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo, num contexto em que ele argumentava a respeito da impossibilidade do homem natural entender as coisas espirituais, ele diz a certa altura, depois para a conclusão, o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diz ele, de uma forma heroica, em forma de conclusão, nós temos a mente de Cristo. E agora a pergunta, talvez, que nós possamos fazer é se Deus está disposto a nos dar a mente de Cristo. A pergunta é: o que significa ter a mente de Cristo? Como podemos, efetivamente, ter a mente de Cristo? E se nós formos à inspiração, conseguiremos encontrar boas respostas sobre o que significa ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é fazer fielmente a obra que o Senhor nos confiou. Eu gostaria de ler-vos uma citação em que Ellen White comenta no livro Evangelismo, na página 645, para aqueles que depois queiram estudar e analisar este assunto mais aprofundadamente, na página 645 do livro Evangelismo, esta serva de Deus diz o seguinte: ao realizardes fielmente vossa obra,
vossa mente assemelhar-se-á à mente de Cristo. Buscai por meio de oração e súplicas as bênçãos prometidas. Pedi a Deus que vos dê verdadeira compreensão da obra a ser realizada. Não vos deixeis desviar, nem serem travados por qualquer influência contrária. Desempenhai fielmente vossa parte em levar as bênçãos a vossos semelhantes. Louvai a Deus pelo privilégio de cooperar com Ele em sua obra. Ao pordes todo o coração na obra a ser feita, entrais em verdadeiro companheirismo com vossos coobreiros. Vereis Cristo em vossos irmãos. Sua presença, a presença de Cristo, tornará a tarefa leve e o coração se vos encherá de alegria. Trabalhareis em harmonia com Deus, em lealdade, amor e fidelidade. Isto significa ter a mente de Cristo. Mas ter a mente de Cristo também significa buscar com humildade a unidade. E no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, Ellen White também diz o seguinte: devemos buscar a verdadeira bondade em vez da grandeza. Os que possuem a mente de Cristo terão de si mesmos opinião humilde. Trabalharão pela pureza e prosperidade da Igreja e estarão prontos a sacrificar os seus próprios interesses e desejos, em vez de causar dissensão entre os irmãos. Ter a mente de Cristo também implica em ter pensamentos e atitudes que Jesus teria. E numa outra citação, Ellen White, no livro agora Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 802, ela diz o seguinte: a religião verdadeira tem sua sede no coração. Sendo ali um princípio permanente, ela atua exteriormente moldando a conduta externa, até que todo o ser seja conformado à imagem de Cristo. Mesmo os pensamentos são levados cativos à mente de Cristo. Mesmo os pensamentos são levados cativos à mente de Cristo. Nós conhecemos o texto de São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, quando Jesus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a certa altura Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Já pensámos porque é que tantas vezes nos sentimos cansados, frustrados e até derrotados? A resposta pode estar no fato de que muitas vezes nós mantemos uma atitude de orgulho e de arrogância, quando Jesus nos convida simplesmente a irmos até Ele e aprendermos da sua mansidão e da sua humildade. Há uma expressão muito interessante que é usada no Brasil, no sul do Brasil, uma expressão idiomática que invoca uma imagem um tanto dolorosa de se visualizar. Costuma-se dizer que às vezes podemos ser tão teimosos que estejamos a dar murros em ponta de faca. Imaginem uma faca pontiaguda, daquelas facas que são usadas para limpar o peixe. Imaginem agora tentar entortar o bico dessa faca às punhadas, dando murros na ponta da faca. Imaginem ainda que esta faca está muito bem afiada. Estão já a sentir o sangue a escorrer pela palma da mão abaixo, não é? Por vezes, é a dolorosa experiência que nós podemos estar a ter quando não aceitamos o conselho de Jesus de sermos mansos e humildes. Em Tiago, no capítulo 1, verso 5, e gostaria de convidá-los a lermos este texto, encontramos ali uma recomendação veemente do apóstolo, quando ele nos diz, Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vós, esta é uma promessa bonita, se ela ainda não está sublinhada na sua Bíblia, por favor, marque o mais depressa possível. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Há duas ideias, dentre as muitas que este texto nos poderia ensinar. A primeira delas é que toda a verdadeira sabedoria vem de Deus. E a segunda ideia é que
Deus, sendo a fonte de toda a sabedoria, Ele está disponível a dá-la a quem Ele ou quem dela necessitar. Deus está disponível a dar-nos a verdadeira sabedoria. Desta forma, ter a mente de Cristo implica também, meus queridos irmãos, em estar possuído pelo Espírito Santo. E quero ler-vos ainda uma outra citação belíssima do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 783, onde Ellen White, mais uma vez, comenta: necessitamos estar continuamente a encher a mente de Cristo e a esvaziar-nos do egoísmo e do pecado. Com igual segurança, à medida que esvaziarmos a mente da vaidade e frivolidade, o vácuo será preenchido por aquilo que Deus está esperando para dar-nos: o Espírito Santo. Isto implica em termos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo implica também, meus queridos irmãos, em abandonar atitudes que são verdadeiramente atentados à nossa saúde espiritual e mental. Por exemplo, destacaria a temperança. A necessidade de termos hábitos de vida que sejam eles saudáveis. Tivemos a oportunidade de, durante 2015, salientar a importância do povo de Deus viver uma vida saudável. Não porque Deus queira que a sua igreja seja composta de misters e misses músculos. Deus não quer fazer com que a igreja seja um lugar onde as pessoas sejam simplesmente pessoas que irradiam uma aparência saudável. Mas a saúde e o bem-estar têm como propósito algo muito mais à frente, que é o próprio crescimento espiritual. O tempo que descansamos, a forma como descansamos, as horas que descansamos são extremamente importantes para a nossa própria espiritualidade. Aquilo que comemos, a forma como nos alimentamos, sabemos nós, meus queridos irmãos, que afeta de forma profunda a nossa disposição mental e espiritual. Entre as atitudes que podem comprometer a nossa espiritualidade, destacaria também as atitudes mentais. Pessimismo, espírito de crítica, atitudes de suspeita, pensamentos de ódio, racionalização, ingratidão, são fatores que saturam e intoxicam a mente. O pessimismo, por exemplo, caracteriza-se por uma disposição de falta de esperança. E como é que podemos, meus queridos, ser pessoas com falta de esperança quando, por exemplo, temos a promessa de São João, capítulo 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus prometeu que iria preparar-nos lugar e voltaria para que onde Ele estivesse, nós possamos estar também. Podemos nós ser pessimistas diante da consciência desta promessa que Deus nos faz? Desta e de muitas outras milhares de promessas que existem na Bíblia? Muitas vezes temos também no nosso coração, na nossa mente, um espírito crítico, que genericamente resulta da incapacidade de esperarmos algo de bom dos outros. Muitos de nós temos dificuldade em identificar o ódio no nosso coração. Mas pensemos no seguinte: se pensamos frequentemente em algo ou alguém, e esta pessoa ou esta circunstância não faz parte dos nossos afetos, se não amamos esta pessoa sobre a qual está sempre a ocupar a nossa mente, é possível que nós a odiemos. E valeria a pena pensarmos sobre este assunto com mais profundidade. Muitas vezes gastamos tempo demais em racionalizações. Estamos sempre a tentar desculpar-nos e a justificar as nossas próprias atitudes. A ingratidão, que se caracteriza por uma falta de atitude de constante louvor a Deus e de ação de graças, também compromete e intoxica a nossa mente, impedindo-a de estar disponível para se alinhar com a mente de Cristo. E agora a pergunta que talvez esteja na mente de alguns de nós seja:
Então, por que é tão importante ter um bom coração ou ter a mente de Cristo? Gostaria de responder-vos com a palavra do Senhor em alguns textos, como por exemplo o que encontramos em São Mateus, capítulo 5, verso 8. Mateus, capítulo 5, verso 8, uma das bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? Verão a Deus. Ter um coração limpo, ter um coração entendido, ter a mente de Cristo, permite-nos, meus irmãos, facilita a nossa compreensão do caráter de Deus. Em Marcos, no capítulo 7, nos versos 21 a 23, encontramos ali uma outra interessante narrativa a respeito, palavras do próprio Jesus, a respeito da importância de ter um coração puro. Se ter um coração limpo e puro nos ajuda a compreender e a entender melhor quem Deus é, o seu caráter, a visualizar melhor e compreender melhor o plano de Deus para a nossa vida, olhem o que Jesus disse, São Marcos, capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Jesus estava ali a discutir com os anciãos e com os fariseus e com os escribas, a respeito da importância de lavar ou não lavar as mãos antes de comer. E olhem o que Jesus lhes respondeu. Porque do interior do coração dos homens saem os seus maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Entenda, meus queridos irmãos, porque é tão importante termos um coração segundo o coração de Deus? Porque é tão importante termos a mente de Cristo? Porque é tão necessário termos um coração entendido, como Salomão pedia? É porque a verdadeira religiosidade só pode ser vivida quando interiormente a nossa mente e o nosso coração estão transformados. E sabem que isto é de tal forma radical que isto pode comprometer, inclusive, por fim, acabará por determinar se nós faremos ou não parte do reino de Deus, se viveremos ou não para todo sempre. E em Apocalipse capítulo 22, no verso 17, encontramos ali uma afirmação muito interessante. Apocalipse capítulo 22, peço desculpa, Apocalipse capítulo 22, eu não anotei adequadamente o texto e agora preciso encontrá-lo. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Peço perdão. Este era o texto que realmente queria encontrar. A questão da pureza do coração determinará, por fim, se nós faremos ou não parte do reino eterno. E olhem o que diz a respeito, concluindo a narrativa a respeito da descrição da Nova Jerusalém, esta cidade fabulosa, esta cidade impressionante em todas as suas maravilhas. João diz depois o seguinte: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não é à toa, não é por outra razão, senão esta, que o apóstolo Paulo, incitando os cristãos da igreja de Filipos, os incita com as palavras que encontramos em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8, quando nos diz o apóstolo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meus queridos, se você, como eu, deseja ter
neste ano a mente de Cristo. Acredite, não é algo fácil, mas Deus está ansioso, pelas várias promessas que podemos ver, de nos dar esta grande bênção. É algo verdadeiramente transformador. Acredite, cuidado com aquilo que você deseja, porque isso pode ser de tal forma estruturante e radical que poderá mudar para sempre a sua maneira de ser e de estar. Mas certamente, se você e eu conseguirmos ter a mente de Cristo, temos a garantia de que viveremos para sempre. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém. Para finalizar o culto desta manhã, vamos então ao hino número 288. 288. Querido Deus que habitas nas alturas dos céus, nós queremos, Senhor, como cantamos, que Tu nos ajudes a sermos qual Cristo. Sentimos que existe um grande abismo entre a eficácia do caráter de Cristo e a plenitude na qual Tu nos desejas que possamos realizar, crescendo à estatura do caráter do Teu Filho. Mas a verdade é que este abismo já foi preenchido pela cruz do nosso Salvador. E por isso temos diante de nós facilitada a tarefa da transformação do nosso caráter, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Efetivamente, como dizia Martinho Lutero, quando olhamos para dentro de nós mesmos, não vemos como nos podemos salvar. Mas também é verdade que quando olhamos para Cristo e para a misericórdia do Salvador, não poderemos imaginar como possamos nos perder.
Querido Deus, venha, bondoso Pai, com o Teu poder, recordar-nos da importância de entregarmos a nossa vontade ao Teu cuidado, para que efetivamente esta oração que cantamos há instantes possa se realizar na vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Que todos aqueles, Senhor, que nos assistem também pela internet, possam viver esta mesma bênção de serem qual Cristo. Te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.